Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa área de conhecimento é Geografia. Vamos iniciar fazendo nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A proposta de hoje é correção, o conteúdo é crescimento da população brasileira. Vamos corrigir a página 15 e a página 16, tudo bem? Então vamos começar. A questão da página 15 pergunta: que fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010? Essa questão aqui nós conseguimos encontrar na página 14, que é o quê? É a grande quantidade de imigrantes que entraram no país em 1870 e também o crescimento da população brasileira, né? O crescimento natural. Então, a entrada aqui dos imigrantes, né? Portugueses, espanhóis, dos alemães, italianos e também dos japoneses, que são os imigrantes, que são as pessoas que chegam no nosso país. E também o crescimento natural, que é a diferencinha que nós já vamos ver aqui no questão 2. Explique o que é crescimento natural ou vegetativo. Vocês conseguem acompanhar aqui, ó, nessa parte que ele faz aqui de amarelo. O crescimento natural é a taxa de mortalidade registrada em um grupo de 100 ou 1000 habitantes. Então é a diferença, né? Vou pegar a taxa de natalidade e vou fazer a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Esse resultado é que é a diferença que vai dar aí no crescimento natural. Então, para chegar nesse crescimento natural, eu preciso saber a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no grupo de 100 ou 1000 habitantes por ano. Questão 3. Utilize a expressão e as palavras do quadro para explicar os principais fatores responsáveis pela redução da taxa de mortalidade no Brasil a partir da década de 1950. Nessa parte aqui embaixo, nós já vimos que o avanço do saneamento básico, né, essa melhoria no saneamento básico, o avanço na medicina, como pesquisa de medicamento, a vacinação ajudou então a diminuir, né, a reduzir essa taxa de mortalidade no Brasil. Então esses são os fatores. Então vai ficar, né, fatores que ocasionaram a redução da taxa de mortalidade foram a melhoria das condições de saneamento básico, o avanço da medicina, a descoberta de medicamento e as ações de combate e prevenção a doenças, sobretudo a campanha de vacinação. Questão 4. Assinale a alternativa que explica corretamente a afirmação: a população brasileira vem crescendo menos nos últimos anos. A população cresce quando a quantidade de pessoas que chegam ao local é maior que a quantidade de pessoas que saem. Tá certo isso? A população cresce quando a quantidade de pessoas que chegam no local é maior que a quantidade de pessoas que saem. Não, né? Então cresce menos. A diminuição do crescimento da população brasileira está associada à queda da taxa de natalidade. Correto? Se você colocou essa, tá certinho. E embaixo, esse fenômeno ocorre porque a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade. Então quer dizer que morre tanta gente assim? Né? Lembra aí dos avanços do saneamento, da medicina? Então tá correta só a segunda, tá bom? Leia o texto a seguir e nós vamos começar aqui perguntando aqui na letra A. Qual o assunto que aborda aí no texto, né? Qual o assunto do texto? Tá falando sobre a taxa de fecundidade, né? A taxa de fecundidade no Brasil. O que é a taxa de fecundidade? Olha aqui, ó, de amarelinho no canto. Vocês acharam? Encontraram? A taxa de fecundidade é a estimativa de número médio de filhos que uma mulher tem durante sua vida reprodutiva. A letra C, o que os dados do censo de 2010 revelam sobre a taxa de fecundidade no Brasil? Logo no comecinho, ó, houve uma queda na taxa de fecundidade nos últimos 10 anos. No início já fala, você sabia que nos últimos 10 anos diminuiu o número de filhos que uma mulher tem? Então já sabemos que diminuiu. E letra D, segundo o texto, há alguns fatores responsáveis pela queda do número de filhos entre as mulheres brasileiras. Troque ideia a respeito com os colegas e o professor. Aqui no texto fala, mulheres sem instrução, ensino fundamental e completo, têm cerca de 3 filhos, bem diferente da que tem ensino superior completo, cuja taxa de fecundidade é de 1,1 filho. Aqui a questão 2
É uma questão para vocês fazerem, questões para vocês fazerem no caderno, quantos irmãos e seus avós paternos e maternos têm ou tiveram ao todo, quantos irmãos seus pais ou responsável têm ou tiveram ao todo, e quantos irmãos você tem. Tudo bem, gente? Continue conosco no nosso próximo vídeo aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre composição da população brasileira. Até já!